Iremos entrar agora na parte 2 do livro, o casamento. Capítulo 6, a aliança matrimonial. No dia 3 de novembro de 1995, em Garapuava, Paraná, diante de Deus e de muitas testemunhas, entrei em uma aliança matrimonial com a Kelly, minha amada esposa. Ao entrar na igreja, tive que controlar uma espécie de riso nervoso, pois eu estava bem emocionado. No entanto, na hora em que vi minha linda noiva entrando, meu coração quase saiu pela boca. Havia muitas emoções e sentimentos naquele momento tão precioso, compartilhado por familiares, amigos e irmãos em Cristo. Porém, o que talvez tocava mais fortemente o meu íntimo era um senso de temor. Eu estava firmando um compromisso para o resto da minha vida, ou da vida da Kelly. No momento em que a tomei como esposa, sabia que estava dando um passo sem volta e, justamente com esta consciência, fiz meus votos não apenas diante das pessoas, mas perante o Senhor. Nasci no lar onde o temor a Deus reinava. Meus pais foram casados por 34 anos até que meu pai partisse ao lar celestial. Aprendi os conceitos bíblicos na teoria e na prática, pois vi no ambiente que fui criado um matrimônio durar de acordo com a famosa frase até que a morte os separe. Em função disso, não tive dificuldade de absorver o conceito divino do que é uma aliança matrimonial. Gostaria que todos pudessem ter crescido como eu, num lar cristão, com valores solidificados na palavra e sem ter que enfrentar a realidade do divórcio dos seus pais. E isso quando houve um casamento entre eles. Entretanto, sei que essa não é a realidade da maioria. Porém, não podemos deixar que os valores do nosso matrimônio sejam afetados pela nossa experiência familiar ou pelo consenso seletivo de uma sociedade que está cada vez mais distante daquilo que nosso Senhor determinou para a humanidade. Temos que voltar à palavra. Precisamos resgatar os valores bíblicos, não só para tentar trazer restauração ao casamento de muitos nesta geração, mas também prevenir e evitar desastre à próxima. E com este propósito de ajudar as pessoas a voltarem ao padrão das Escrituras Sagradas, não de julgar ou jogar pedras em ninguém, que quero iniciar este livro falando acerca da aliança matrimonial. Temos ouvido muito falar no contexto evangélico acerca desta questão de aliança. É provável que você já tenha inclusive lido alguns livros sobre o assunto. Todavia, proponho expor, através de exegese do texto bíblico, a coerência ordenada de um tema tão polêmico e, ao mesmo tempo, tão negligenciado em nossos dias. O conceito de aliança já quase não existe hoje. Nossa sociedade vive apenas de contratos reincidíveis dos negócios ao casamento. Em nossos dias, quando um casal vai ao cartório e se casa, sob o ponto de vista legal, está contraindo um contrato que depois poderá vir a ser revogado por meio do divórcio. Porém, a palavra de Deus nos apresenta uma visão diferente sobre o casamento. É o conceito de aliança, pois a visão bíblica de aliança é de uma dimensão de compromisso que não deve ser rompido. O casamento é uma dupla aliança.
Quando o Senhor, através do profeta Malaquias, repreendeu o povo de Israel e revelou o seu descontentamento com relação ao divórcio, referiu-se ao casamento como sendo uma aliança entre o homem e a mulher. Em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 3 ao 16, a palavra de Deus diz assim: Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A esposa foi chamada por Deus como a mulher da tua aliança, o que deixa claro que o enfoque bíblico do casamento, a expressão a mulher da tua mocidade, deve ser ressaltada aqui, pois se refere ao fato de que ela foi companheira desde o início da sua vida adulta e não deveria ser desprezada depois da velha. Esta aliança matrimonial não é apenas uma aliança dos cônjuges entre si, mas do casal com Deus. Malaquias diz que Deus se faz presente testemunhando a aliança do casal. O mesmo conceito também nos é apresentado no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 2, no versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa um amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Novamente, as Escrituras condenam o abandono ao cônjuge, pois neste texto, assim como em Malaquias, a infidelidade é abordada. Nessa situação, é a mulher que foi infiel ao amigo de sua mocidade e é chamada de alguém que se esqueceu da aliança do seu Deus. A palavra aliança, neste versículo, de Provérbios, fala não apenas da aliança entre os cônjuges, mas da aliança deles com Deus. Fala da obediência que alguém deve prestar à lei do Senhor e também se refere ao matrimônio como uma aliança da qual Deus quer participar. No Antigo Testamento, vemos Deus, por intermédio de Moisés, seu servo, entregando a Israel 10 mandamentos que se destacavam de todos os demais. Eles foram chamados de as palavras da aliança. Em Êxodo 34, 28, a palavra de Deus diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Um destes mandamentos mostra que preservar o casamento não é apenas uma obrigação da aliança contraída entre o cônjuge. É parte da aliança firmada com o próprio Deus. Em Êxodo 20:14, a palavra de Deus diz assim: não adulterarás. As ordenanças do Senhor foram escritas incluindo a ordem de não adulterar. E o livro onde foram registradas passou a ser chamado de o livro da aliança. Em Êxodo 24,
no versículo 4, 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Portanto, o casamento é uma dupla aliança. É uma aliança dos cônjuges entre si, mas também é uma aliança de ambos com Deus. O que é uma aliança? A palavra aliança merece uma atenção especial que nos permita aprofundar seu significado no Velho Testamento, de acordo com a concordância de Strong, a palavra hebraica utilizada dos originais. Procede no sentido de cortar e significa acordo, aliança, compromisso. Pela sua própria raiz, a palavra transmite a ideia de cortar uma aliança, o que reflete um princípio da antiguidade de ratificar uma aliança com sangue. Veja um exemplo deste conceito bíblico. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. O sangue, entre outros simbolismos, enfoca alguns conceitos fortíssimos acerca da aliança, entre eles, mistura de vida e lealdade até a morte. E pelo próprio significado que a aliança tinha, que era considerada algo sagrado aos povos antigos. Não podia ser feito de qualquer forma. Normalmente, havia necessidade de alguns elementos essenciais à aliança. Juramentos determinam as condições ou termos da aliança. Objetos morais eram os presentes trocados e serviam como um selo da aliança. Testemunhas presenciam e atestam a aliança afirmada entre as partes que se pactuam. Para melhor entendermos esse elemento, vejamos alguns textos bíblicos que os mostram presentes nas alianças registradas nas Escrituras Sagradas e porque os usam nas cerimônias de casamento. Os juramentos, votos matrimoniais. Toda aliança envolve compromisso, acordo. Os juramentos definem a aliança ou o pacto que já está sendo estabelecido. Deus fez uma aliança com Abraão, que foi mencionado na Epístola aos Hebreus, ressaltando a promessa seguida de um juramento. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos hebreus, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Toda promessa feita deve ser mantida. A palavra de Deus fala acerca daqueles que juraram, e mesmo com dano seu, não mudam. Diz também que é melhor não fazer um voto do que fazê-lo,
e não cumpri-lo. E ainda apresenta o ensino de Jesus Cristo, que diz, em Mateus 5,37, seja, porém, a tua palavra sim, sim ou não, não. O que disto passar vem do maligno. A soma destes textos mostra a importância de se cumprir aquilo que prometemos. Logo, toda palavra dada deve ser mantida. Se isso já vale para qualquer palavra dada, quanto não vale o juramento feito por ocasiões dos votos matrimoniais. Quando você prometeu amar seu cônjuge em toda e qualquer situação, sendo fiel até a morte, fez um juramento que determinou não só os termos da aliança, amar, ser fiel, mas também as suas condições em todo o tempo e situações, até a morte. Os votos matrimoniais são importantíssimos. De tempos em tempos o casal deveria renová-los, e aqueles que nunca fizeram o juramento deveriam fazê-lo. Objetos memoráveis, a troca de anéis. Temos a tendência de nos esquecermos de coisas importantes e compromissos estabelecidos, fatos que o Criador sabe muito bem. Portanto, desde o Antigo Testamento, ele determinou que memoriais estivessem presentes no estabelecimento de alianças. Na aliança descrita na Bíblia, sempre havia a troca de presente ou de estabelecimento, ou entrega de qualquer outro objeto que servisse como um memorial, que tornasse a aliança lembrada. O próprio Deus, ao fazer uma aliança com a humanidade após o dilúvio, estabeleceu um memorial para a sua aliança. Em Gênesis 9, 11 até o 16, a palavra de Deus diz assim: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, e mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. O Senhor declarou que o arco-íris seria um sinal visível, um memorial da aliança. Jesus determinou que nós nos recordássemos dele e de sua aliança conosco todas as vezes que comêssemos do pão e bebêssemos do fruto da vide. Este comportamento é visto desde as mais antigas alianças mencionadas na Bíblia. Toda aliança é seguida de sinais, objetos memoriais. Abraão, por exemplo, doou carneiros e plantou uma árvore ao fazer aliança com Abimeleque. Assim diz em Gênesis 21, 28 ao 33. Por Abraão à parte 7 cordeiros de rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão: receberá de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Jacó e Labão, seu sogro, levantaram um monte de pedras como um memorial da aliança que firmaram entre si.
Assim diz em Gênesis capítulo 31, versículo 43 ao 53. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são os meus filhos, os rebanhos são os meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. O que posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos a juntar pedras. E tomaram pedras e fizeram um monte, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saduta. Jacó, porém, lhe chamou Gelede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso, se lhe chamou Galede e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados uns dos outros. Se maltratares as minhas filhas e tomarem outras mulheres além dela, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Jonatas e Davi, ao firmarem a aliança, reconheceram a importância da entrega de objetos memoriais. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Em nossas culturas, trocamos anéis que, pelo seu significado, passaram a ser chamadas de aliança. Não há um versículo bíblico que diga que o casal tenha que trocar aliança, mas há base bíblica para entendermos que o casamento é uma aliança que toda aliança tem seus objetos memoriais. Os anéis de ouro que os cônjuges trocam na cerimônia matrimonial não apenas visam lembrar que uma aliança foi feita, mas lembrar a natureza dessa aliança. Pureza. O ouro é um dos metais mais puros. Incorruptibilidade. O ouro é um material que não se estraga com o tempo. Durabilidade. O anel, sem começo nem fim, simboliza uma união eterna. Preciosidade. O valor material do ouro fala simbolicamente do valor do matrimônio. Testemunhas. Porque a aliança exige público. Desde tempos remotos, a cerimônia matrimonial é feita em público, diante de testemunhas. Em muitas culturas, sempre existiu o conceito de um compromisso assumido não só entre os cônjuges e com os seus familiares, mas também perante a comunidade, a sociedade em que viviam. As festas realizadas tinham como propósito o reconhecimento humano daquela aliança. Em João capítulo 2, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. A palavra grega traduzida como casamento neste texto é gamos, e de acordo com a concordância de Strong significa grande festa de casamento, banquete de casamento, festa de núpcias, bodas, matrimônio. A palavra em si era usada tanto para se referir às bodas como ao casamento em si. Porém, percebemos, tanto pelo texto bíblico como pelo contexto histórico, que esta festa de Caná não era uma cerimônia religiosa. Era uma festa social, um momento de celebração e reconhecimento de uma aliança contraída por um casal.
Não creio que a cerimônia do casamento tenha obrigatoriamente que ser realizada na igreja, como uma cerimônia religiosa, para então poder ser reconhecida como alguns chamam de casamento perante Deus. No próximo capítulo falarei mais acerca disso, mas por hora quero ressaltar o que o casamento é uma instituição divina, a quem se casa, não importa onde e como, entra na instituição de Deus. O valor de uma cerimônia, seja na igreja ou não, é poder tornar pública a aliança que o casal contrai. Não sou contra a cerimônia religiosa, como ministro. Celebro muitos casamentos e realmente aprecio isso, mas por ser algo belo, não significa necessariamente que seja obrigatório. Nas alianças relatadas na Bíblia, também vemos a presença de testemunhas. Quando Abraão comprou o campo de Mequipela para enterrar Sara, sua esposa, seu acordo comercial com Efron foi firmado na presença de testemunhas. Em Gênesis, no capítulo 23, versículo 12 ao 18, a palavra de Deus diz assim: Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhes a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Mequipela, fronteiro a Meré, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor se confirmaram por posse de Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Observe que a expressão na presença do povo da terra, ou dos filhos de Et, é retirada várias vezes, pois é a importância e referência a testemunhos que validam todo tipo de acordo de pacto. Quando Boaz decide agir como remidor de Noemi, também chama testemunho para validar o acordo firmado entre ele e o parente de Noemi, que tinha o direito de remissão entre eles. No livro de Ruth, capítulo 4, versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz assim: Então Boaz diz aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunho de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quiloém e a Malom. Também tomou por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua mocidade. Disto sois hoje testemunho. As alianças testemunhas são parte vital de qualquer aliança, e sua importância é a razão pela qual vemos que o próprio Deus declara também ser testemunha da aliança firmada entre o homem e a mulher da sua mocidade, como também quebra da mesma. Pois, como disse Thomas V., Deus é testemunha de toda cerimônia de casamento e será testemunha de qualquer violação de seus votos. Muitos homens já não partilham do entusiasmo feminino quanto às cerimônias de casamento. Quando mostramos que a Bíblia nada diz sobre a celebração religiosa do matrimônio, então alguns erroneamente concluem que a mesma seja completamente desnecessária. Entretanto, a importância de uma celebração pública se dá principalmente pelo fato de que a aliança tem que ser firmada diante de testemunhas. A aliança aos olhos de Deus. Deus usou o conceito do mais elevado nível de compromisso existente entre os homens,
aliança como um meio de firmar e revelar a dimensão do seu compromisso conosco. Deus fez aliança não porque ele precisasse disso, mas porque queria que os homens entendessem o seu próprio compromisso. As palavras aliança e compromisso podem muitas vezes ser interpretadas com parcialidade por causa de uma leitura emocionalmente imatura. Para muitos, a palavra aliança sugere mais o peso de um compromisso do que a ideia de benefícios a serem desfrutados. Contudo, temos que enxergar de modo mais abrangente este tão importante conceito, pois se por um lado é certo que há um compromisso a ser honrado, não menos certo é que, por outro, há um benefício a ser desfrutado. Por exemplo, no caso de um soldado enviado a uma guerra, a frase "não deixamos nossos feridos para trás" pode ser duas diferentes aplicações. Uma delas é de que, mesmo sob fogo cerrado, ele tem que buscar um dos seus companheiros feridos. E isso soa como um peso de obrigação quase unilateral. A outra é a certeza de que, se ele for ferido, que ficou para trás não será abandonado, pois o compromisso não é somente dele para com os demais soldados, mas também do resto do exército para com ele. Quando falamos sobre um compromisso conjugal, que deve ser sustentado com honra, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, alguns atentam para o conceito de ter que suportar um compromisso pesado, porém quase nunca enxergam o benefício de, se por ele a pessoa afetada por algum infortúnio da vida não vir a ser descartado ou abandonado pelo cônjuge. Há pessoas que reagem à mensagem de fidelidade no casamento como se isso fosse uma enorme proibição à sua possibilidade de diversão extraconjugal, e não enxergam que o mesmo princípio é que vai protegê-la de serem traídas. O Senhor Deus, ao firmar aliança com os homens, não queria apenas estabelecer um compromisso da humanidade para consigo, mas levar o homem a descansarem no compromisso dele para conosco. Por isso o Criador fez aliança. Quando escreveu aos cristãos em Efésios, o apóstolo Paulo mencionou estas alianças. Em Efésios capítulo 2, versículo 11 até o 13, a palavra de Deus diz assim: "Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo." O Senhor afirmou a aliança com o seu povo justamente para levá-lo a entender a firmeza e a imutabilidade de seu compromisso. As alianças divinas são inquebráveis e Deus sempre deixou isso claro ao seu povo. Em Isaías, no capítulo 54, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: "Porque os montes se retiraram e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti." Em Salmos 89, capítulo 89, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: "Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram." Observe a expressão: "A aliança da minha paz não será removida, não violarei a minha aliança." Através do profeta Jeremias, Deus se referiu à sua aliança como sendo uma aliança eterna. Isto mostra um Deus que não brinca com seus compromissos, que leva uma aliança muito a sério. Quando entendemos o que o Criador pensa acerca das próprias alianças, também podemos perceber o que ele pensa acerca das nossas alianças. É correto afirmar que Deus espera de nós
quanto a nossas alianças, exatamente a mesma atitude que Ele mesmo mantém para com as suas alianças. Portanto, não devemos romper uma aliança firmada na presença dele. O casamento é, aos olhos de Deus, uma aliança. Logo, não podemos tratá-lo de modo diferente do que o próprio Deus trata as suas alianças. Vemos isso claramente na Bíblia. O livro de Josué relata uma aliança que o próprio Josué, juntamente com os líderes de Israel, firmaram com os gibeonitas. Eles haviam sido advertidos da parte de Deus por meio de Moisés a não fazerem isso. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente a destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. No entanto, mesmo tendo sido provenidos pelo Senhor que este tipo de aliança lhes traria problemas, os israelitas, ao entrarem em Canaã nos dias de Josué, acabaram se deixando enganar. No livro de Josué, capítulo 9, versículo 3 até o 13, a palavra de Deus diz assim: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gigal, e lhe disseram a ele e aos seus homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei pois agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como pois faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astorate. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento, e estes odres eram novos quando os enchemos de vinho. E ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longe caminho. Agora preste atenção num dos fatores mais importantes dessa narrativa bíblica. Em Josué, capítulo 9, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. O grande erro de Josué e dos demais líderes israelitas foi tomar uma decisão tão séria, baseada na aparência e nas palavras dos gibeonitas, sem constatar, de fato, quem eram eles. Além de precipitada, esta aliança foi firmada sem que buscassem a direção de Deus. Muitos contraem aliança matrimonial em nossos dias exatamente desta maneira. Empolgam-se com a aparência e a conversa de alguém,
não buscam a direção de Deus em oração e espera e acabam entrando numa aliança para toda a vida. É algo tão sério como o casamento, sem pesar o que realmente estão fazendo. Foi preciso somente 3 dias para que a mentira fosse descoberta. Em Josué capítulo 9, 16 ao 21, a palavra de Deus diz assim: ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, pois partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Zefira, Berote e Quiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. Que tipo de aliança é essa? Ela começa com uma ordem de Deus sendo desobedecida pelos israelitas. Depois envolve mentira da parte dos gibeonitas, pois Josué reconhece que eles os enganaram. E ainda por cima, a motivação desses cananeus ao mentirem era deliberadamente quebrar uma ordem direta de Deus. Em Josué, capítulo 9, 24, a palavra de Deus diz assim: então respondeu a Josué, e que se anunciou aos teus servos: como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda essa terra, destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós, e fizemos assim. Muitos poderiam concluir que esta aliança não era legítima, era fruto de desobediência e mentira. Foi baseada no engano e precipitada, mas era uma aliança. Não existia tipos diferentes de aliança, a que você tem que manter e a que não. Toda aliança é uma aliança. Não há um tipo de aliança que você diz: fui enganado e então esta aliança não vale. Se alguém fez uma aliança com outra pessoa e não checou primeiro se havia engano e mentira e nem buscou a direção de Deus quando o assunto, ele descobriu depois que foi enganado, isso não muda o fato de que firmou uma aliança e esta agora tem que ser sustentada. Há muitos cristãos pensando, planejando e até reivindicando o direito ao divórcio, alegando com razão para tal fato de que foram enganados. Dizem que seus cônjuges se comportavam de forma bem diferente antes do casamento, que mentiram a respeito de quem de fato eram, como se essas desculpas anulassem o fato de que uma aliança foi firmada entre eles. Josué, ao descobrir que havia sido enganado pelos gibeonitas, chegou ao ponto de chamá-los de malditos pelos que fizeram. Contudo, ainda assim ficou obrigado a manter a aliança que foi firmada com desobediência a Deus e mentira. Quando os gibeonitas foram atacados por outros povos cananeus, pediram socorro aos israelitas como parte dos seus direitos de aliança, e estes tiveram que ajudá-lo. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 6 até o 11, a palavra de Deus diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gibal: não retires a tua mão de teus servos, sobre apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não o temas, porque nas tuas mãos os entregueis. Nenhum deles te poderá resistir,
Josué lhes sobreveio e, de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gibal, o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguido pelo caminho que sobe a Beté. Oron e os derrotou até Azeca e Maqueda. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Beté, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Algo interessante neste texto é que, ao decidirem ser fiéis à aliança que firmaram, ainda que enganados, os israelitas alcançaram o favor do Senhor, que os abençoou na guerra contra os seus inimigos. Vemos que foram mais os que morreram pelas pedras que Deus fez cair do que os que caíram à espada, o que mostra Deus lutando naquela batalha. Além disso, ainda vemos uma oração extraordinária sendo respondida naquele dia. No livro de Josué, capítulo 10, no versículo 12 até o 15, a palavra de Deus diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gibal. O que chega a ser assustador quando pensamos em aliança segundo o conceito bíblico é que nos dias do rei Davi, mais de 400 anos depois dessa aliança que Josué firmou com os gibeonitas, Deus continuava exigindo que aquela aliança fosse honrada. Uma aliança, uma vez firmada, precisa ser mantida. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, no versículo 1 ao 6, 9 e 14, a palavra de Deus diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei e os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoe a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos derem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no primeiro da ceifa e da cevada. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Mesmo que
entrou enganada e precipitadamente numa aliança matrimonial, até que mesmo quebrando princípios divinos e sem buscar sua direção, precisa entender que, ao lutar por honrar essa aliança, poderá crer e esperar pelo favor do Senhor, pelo socorro do alto, da mesma forma como Josué experimentou a intervenção divina. Vemos ainda que o desprezo pela aliança traz maldição e que, por outro lado, o desejo de honrar e até reparar a aliança atrai a intervenção de Deus. Aqui nós finalizamos o capítulo 6. Nós iremos fazer outro vídeo que iniciará o capítulo 7. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês continuem acompanhando os capítulos seguintes. Amém? Desculpe pelos erros de gravações, desculpe pelas falhas, pelos gaguejos, por muitas das vezes leitura um pouco mal feita, mas nós somos seres humanos e eu não sou um leitor aí com grande tempo de experiência, mas nós iremos melhorar com o tempo em nome de Jesus. Espero que esse material seja para a honra e glória do Senhor e para o seu conhecimento. Amém?